Olá, pessoal, segundo web aí, agora de gestão pública em saúde com o professor Cleverson Bayer. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite a você, boa noite, né, às pessoas que estão, os nossos acadêmicos, né, que estão junto com a gente, né? Então, hoje vamos trabalhar, sou o professor Cleverson, já estão há 3 semanas dentro dessa disciplina, e agora vamos falar um pouco mais, né, tirar algumas dúvidas, dar uma revisada na matéria para a atividade final. Vou mandando aí qualquer dúvida que surgir, né, para a gente responder também aqui. Vamos começar lá bem do princípio mesmo, né, professor? O que é a gestão pública em saúde? Bom, a gestão pública, ela se difere da gestão privada, porque a gestão pública, ela é totalmente, entre aspas, vamos dizer assim, engessada, porque ela tem leis, tem regulamentos que fazem com que o administrador público tenha que tomar certo cuidado. Na empresa normal, a pessoa vai lá, toma uma decisão e ela vai responder por essa decisão, através do mercado, através da sua clientela, né? Isso vai ser repercutido lá. Agora, na esfera pública, ela é trabalhada, né, com decretos, com leis, então eles precisam justamente fazer com que essas leis sejam cumpridas e sejam ministradas de forma correta. Então a gestão pública, e principalmente em saúde, ela tem que obedecer a critérios que foram previamente abertos, previamente se transformaram em lei e tem que seguir essas leis. Eu não posso criar um hospital na minha boa vontade, eu tenho que passar por um processo de planejamento, um processo que envolva da onde que vai sair esses recursos, para que justamente eu possa atacar os problemas que ocorrem na saúde nos municípios do nosso país, né? E como que estão divididas as responsabilidades nas esferas do governo? Então, as esferas do governo é bastante interessante, porque quando nós falamos em saúde, no nosso país, nós não podemos pensar em saúde sem falar no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele criou vários critérios para que justamente fosse feito de uma forma democrática, eficaz e principalmente descentralizada a gestão da saúde pública no nosso país. Então, dessa forma, foi através, né, de discussões da conferência, né, de saúde, da 7ª Conferência de Saúde, e os profissionais ligados, né, da área de saúde, os sanitaristas, né, da época, e também os políticos, né, e também a comunidade, conseguiram promulgar essa lei dentro da Constituição, a criação, né, do SUS. E nesses 20 anos que se passaram, foi montado todo esse sistema. Hoje o SUS ele é um exemplo de programa para o mundo. Ele é o maior programa, podemos falar de forma generalizada e correta, que ele é o maior programa de saúde a nível mundial, principalmente por ser uma política pública e oferecer serviços gratuitos. Então é bastante interessante. E ele é dividido, né, nas 3 esferas. Está no âmbito, né, do Ministério da Saúde, né, que seria o âmbito federal. Daí nós temos a parte estadual, que seria no Distrito Federal e, né, nos estados. E depois ele vem justamente com o município. E é incrível que essas ações elas têm que ser integradas. Então, vamos dizer que de uma forma correta de se pensar e entender, cada município coloca as suas necessidades e seus anseios, que é processado pelos estados, que é levado as reivindicações para a política geral, né, que seria o governo federal, através do Ministério da Saúde, e isso faz com que planeje de que forma serão aplicados os recursos e quais, né, esses recursos vão ocorrer em cada uma das cidades, em cada uma, né, das unidades da federação, para que possa atender a todos os cidadãos. Quais são os princípios organizativos e doutrinários do SUS, aí, os principais deles? Então, na realidade, eu vou passar aqui os slides, né, que estão... Opa, não está passando. Passou. Até vou colocar isso, né, como que funciona, né? Então, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, na realidade, não se faz só aquela pessoa que já está doente, mas sim a questão da prevenção é muito interessante. Então, seriam todos os níveis, né? Tanto é que nós temos campanhas de vacinação, campanha de erradicação de várias doenças, né, campanhas, né, que calamidade pública, mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né, chikungunya que teve. Então tem várias ações que ela vai garantir, né, que a universalidade desse serviço a todos, né, os níveis de assistência. A integralidade de assistência com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então a prioridade hoje é prevenção, mas sem tirar o olho daquela assistência que realmente quando a pessoa está debilitada.
a equidade, né, que qualquer cidadão tem que ser atendido de uma forma equitativa, com equidade, sem pensar em classe social, sem pensar em divisão, se a pessoa é rico, pobre, se é amarelo, se é preto, se é branco, né, se é japonês. Então, qualquer etnia, né, tem que ser atendido com equidade, com uma qualidade de serviços. Descentralização política administrativa com direção única em cada esfera do governo. Então, ele é descentralizado, mas cada esfera do governo tem a sua parcela, né, de colaboração para que possa gerir esse sistema de uma forma que venha a desempenhar a sua função dentro, né, daquilo que ele é preconizado, que é a assistência pública, né. Participação da comunidade é uma questão muito interessante, né, que a participação da comunidade, muitas pessoas recebem o chamado de participar do conselho, né, de gestão da sua saúde. Nós somos muito bons em reclamar, mas quantos de nós participamos desses conselhos? Então é muito importante e é aberto à comunidade esses conselhos, ele não é uma coisa fechada. Então é muito interessante que as pessoas comecem a participar, a poder opinar, a poder trabalhar e poder realmente tirar as ações da cabeça e colocar como possibilidades de colocar ela para que ela possa cada dia melhorar o sistema, né? Eu pulei ali a conjunção dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, na prestação de serviço de assistência e saúde da população. Esse tópico é muito importante, porque ele fala a parte financeira, a parte tecnológica, que hoje nós sabemos que a saúde depende muito da tecnologia, e também a parte, né, de materiais, que são os materiais que precisam para o dia a dia, e também a questão humana, né? Nós sabemos que hoje os humanos fazem uma grande diferença, nós precisamos de pessoas, nós precisamos humanizar a saúde, como é falado, né? Então, esse bom atendimento, então ele não depende somente das pessoas, mas ele depende também de recursos tecnológicos e materiais para que possam ser trabalhados. E principalmente a questão da regionalização e uma hierarquia dessa regionalização. Então, como que funciona isso? Eu vou pegar essa hierarquia e eu vou visualizar quais são os serviços para cada tipo de município. Nós temos município com uma grande gama de hospitais, nós temos municípios, né, que servem de polo de saúde, mas nós temos municípios lá que tem apenas um posto de saúde, apenas uma unidade básica para atendimento básico. Então, como que eu trabalho isso? Cada função em cada cidade vai receber uma cota diferente, né, com relação a recursos e até mesmo de materiais, né, para isso. Uhum. E como que acontece a gestão do Sistema Único de Saúde? Então, a gestão, ela é bem interessante, né, porque ela é um processo que ele dá responsabilidade nas três esferas, né, que seria a municipal, a estadual e a nacional. Então, eles exercem uma função de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Então, todo esse trabalho ele é feito, como foi falado, de forma hierarquizada. Cada uma dos entes públicos, né, cuida de uma certa parte desse processo. E com isso, com essa congregação e juntando todo esse processo, vai fazer com que as pessoas consigam melhores serviços e consigam que ela possa estar tendo um bom atendimento, que ela possa melhorar a sua qualidade, né, de vida, né, como nós temos hoje, né. Nós criticamos muito o SUS, mas ele é um programa ainda efetivo. Nós temos vários exemplos, né, de cidades que conseguem trabalhar de uma forma bem feita, né, do seu serviço de saúde. Nós temos deficiências? Claro que temos. Nós temos sempre que melhorar e sempre temos que buscar a excelência no nosso serviço. Mas nós caminhamos a passos largos. Eu orientei um trabalho de TCC algum tempo atrás, que a pessoa ela foi totalmente dizendo, não tem qualidade, não tem atendimento e tal. E ela foi fazer uma pesquisa de campo, e ela ficou na porta de um posto de saúde, de uma cidade que eu não vou citar o nome, e ela fez. E o resultado que ela colheu disso foi um índice de satisfação de mais de 85%. Então, esse 85% demonstra que a população não é todo mundo que não consegue ser atendido. Às vezes existe uma fila de espera para especialistas, existe uma fila de espera para as doenças mais crônicas, mas o sistema como um todo, emergencial, e com essa parte da prevenção, ele consegue trabalhar de forma bastante eficaz. Tem muito a melhorar? Claro que tem, por isso que é muito importante vocês que estão trabalhando com isso e se especializando, né, nesse curso de gestão pública, pensem também como que eu posso auxiliar nesse processo, porque como foi falado, ele é aberto à comunidade para que a comunidade possa trabalhar de uma forma equitativa, né. É muito interessante entender também que as ações, né, ações de serviços públicos da saúde, eles entregam uma rede regionalizada e organizada, né, então é muito interessante nós pensarmos que isso
tem vários coordenadores e eles se entendem com isso e acaba organizando, né? Então, tem uma parte, né, do orçamento de cada município, de cada estado da União, que é destinada para os recursos de saúde, né, para o serviço de saúde. E isso faz com que a pessoa, a partir daquele bolo, né, de dinheiro que tem, daquele bolo de orçamento, possa programar como que vai ser a aplicação dele dentro das 3 esferas. E o que são as macrofunções dos gestores de saúde? Isso é uma pergunta bastante relevante, né, e bastante interessante para que a gente possa visualizar. Quando nós falamos, né, em macro, a gente visualiza assim que o macro sempre é aquela questão assim que está acima, né, e buscando toda a parte de gestão, né? Então, essa parte do macro é muito importante nós trabalharmos, que é justamente, vem das 4 funções. Então, é a formulação de políticas e planejamento, que é uma coisa bastante interessante, então ela vem de cima da cadeia. O que eu vou fazer? Eu vou formular uma política e vou fazer um planejamento. Quando eu falo em política, eu não falo em politicagem, eu falo uma política mesmo efetiva, com ações reais que realmente vêm do anseio da comunidade, com o anseio daqueles congressos de saúde, né, dos conselhos, né, de saúde que existem, que trouxeram as reivindicações. Ocorre com isso a função de financiamento, que é muito importante, né? Se não tiver recurso, não tem como fazer com que o programa possa crescer e possa, né, justamente atender, né, a população que vem crescendo. A coordenação, regulação, controle e avaliação, essa é uma parte muito importante, principalmente para os gestores. São os pilares, né? É eu coordenar uma coisa correta, eu fazer a regulação, que é justamente verificar se aquilo que foi planejado está sendo cumprido, está sendo trabalhado, o controle de tudo isso e uma avaliação, o que deu certo, o que deu errado. Nem tudo aquilo que a gente planeja sai da forma exata como a gente precisa que aconteça. Então nós vamos ter que, no meio desse processo, fazer algumas adaptações e ver aquilo que funcionou e trabalhar, né, de uma forma que possa realmente fazer com que seja eficaz, né? E a prestação direta de serviços de saúde. Então, quando a gente fala em macrofunções dos gestores, são essas, não são gestões pequenas, não é só lá a pessoa se cortou fazer um curativo, não, mas é garantir que o dia que ela se cortar vai ter um profissional lá no ambulatório que vai poder fazer a consulta, receitar o medicamento, fazer os pontos que eventualmente possa fazer o curativo e dar toda a assistência. Então, uma coisa que eu penso macro, o profissional tem que estar lá. Eu não sei quando eu vou me cortar, mas o profissional tem que estar lá, então eu tenho que fazer o quê? Um planejamento prévio disso, né? E você comentou nessa última resposta aí sobre a participação da comunidade, né? De que forma, né, que acontece a participação da comunidade na gestão? A comunidade é uma coisa bastante interessante, né? A comunidade, ela trabalha com 2 possibilidades, né? Então ela tem a Conferência Nacional de Saúde, que pode ser participado, né? Que vou colocar aqui no slide, né? Que é a Conferência a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A conferência, ela trabalha num aspecto mais amplo, é feita em todos os municípios, né? São feitos nas micro-regiões, feito lá no município de cada um, né? Cada município, né, que compõe a federação, né, compõe o nosso Brasil. Ela é feita em cada município, tanto a conferência quanto o conselho. A conferência é uma coisa maior, né? Ela vai agregar várias pessoas, né? Podem ser profissionais de saúde, a comunidade em geral. E o conselho, ele já é um pouco mais deliberativo, ele já vai ser escolhido. Então vamos pensar assim, eu pego membro da associação comercial, membro da associação dos médicos, membro da associação dos enfermeiros, membro dos proprietários de hospitais, membro da associação, né, dos laboratórios. Então, eu coloco essas pessoas para representar esses agentes, né, de saúde, né? Os terceirizados também, que é muito importante, né, tem um papel fundamental dentro da saúde. Então, é muito interessante esse tipo de coisa, e isso faz com que a comunidade cada vez mais possa reivindicar as suas dificuldades. E o que é o Pacto pela Saúde? O Pacto pela Saúde é uma coisa bastante interessante, ele surgiu da lei, né, justamente disso, é um compromisso do SUS e seus princípios para fortalecimento da atenção primária, valorização da saúde e a necessária articulação intersetorial, né, o fortalecimento do papel dos estados e a luta pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, por mais recursos financeiros para a área de saúde. Então é um pacto, né, pela saúde. Ele tem 3 princípios. O primeiro dele é um pacto de defesa do SUS, para que esse sistema jamais acabe, que ele só seja melhorado a cada vez, mas que ele não venha a ser
retirado, né? Então, geralmente, quando um governo ele vai fazer a sua plataforma, ele já coloca, né, como uma das suas questões continuar com o Pacto Federativo do SUS, né, que é justamente uma política, né, de assistência muito interessante, né, que ocorre pelo governo. O Pacto pela Vida, que é justamente a melhoria de vida através da saúde, né, e o Pacto de Gestão. Porque nós vemos da seguinte forma, a gestão é uma parte bastante complicada na saúde. Como que eu faço para gerir todos esses municípios? Como que eu faço para gerir? Vem todo um bolo de dinheiro, mas como que eu faço para distribuir, comprar o remédio correto, comprar a bandagem que precisa, fazer com que seja bem atendido? Como que eu coloco o profissional dentro da área de saúde? Nós sabemos que temos um déficit, né, de profissionais na área de saúde. Então, como que são trabalhadas essas políticas e como que elas fazem acontecer, né, esse processo dentro, né, das nossas órgãos que fazem esse atendimento, sejam eles postos de saúde, UPAs, né, hospitais de referência, né, ou até mesmo hospitais particulares que atendem pelo sistema de saúde. Alguma dúvida aí por enquanto, pessoal? Qualquer coisa pode mandar aí. Professor, você poderia falar um pouquinho sobre os planos plurianuais? Certo. Os planos plurianuais são uma coisa bastante interessante, que ele trabalha com a questão, né, da gente ter justamente entender como que eu faço a divisão, né, desse trabalho. Como que eu falo esse trabalho? Como que eu faço para que o trabalho, né, seja bem desenvolvido. Então, o que acontece? Que seja um trabalho contínuo, que ele não pare quando mudar um governador, quando mudar um presidente, quando mudar um prefeito da cidade. Então, o plano plurianual acontece da seguinte forma, ele é sempre no segundo ano do mandato, né, do prefeito, ou do governador, ou do presidente, ele vai planejar os 2 próximos anos dentro da gestão dele, e quando chegar no outro, né, no outro biênio, né, que são 2 anos, ele vai planejar 1 ano da administração dele e 1 do próximo, que ele pode sair, né, pode entrar outro, ou até mesmo vai pensar que se ele for reeleito, né, porque hoje a nossa política ela pode ser feita dessa forma, né? Então, o que acontece? Ele justamente faz com que o governo, né, não pare essas ações quando muda um prefeito, muda alguma coisa. Pelo contrário, tem que manter essa assistência, né, para que a população ela não vai parar por 1 ano, parar por 2 anos até a pessoa tomar conta e ver como que está, né, o processo. Então, é muito importante. E o que acontece com esse plano plurianual? Ele é um plano que justamente prevê a aplicação desses recursos, como que eles vão ser trabalhados, né, é o planejamento de 2 anos. E o gestor público, né, que foi eleito, ele tem que cumprir esse plano plurianual. Não tem como ele chegar, não quero mais nada disso, quero fazer diferente. Não, ele pode fazer diferente depois nos outros 2 anos, né, com apoio, né, da sua base, fazer com que esse plano seja aprovado e depois aprovar, né, uma nova medida para que seja nos próximos anos. Né. Uhum. E como que acontece o planejamento regional? Planejamento regional é uma coisa bastante interessante. Quando nós falamos em planejamento regional, é uma coisa bastante interessante que vem principalmente na parte, né, nós gestores, né, que somos gestores, né, e principalmente esse curso, né, gestor público, né, é justamente formular, gerenciar e implementar aquilo que está sendo feito. Eu gosto muito de colocar, né, uma relação com o ciclo PDCA. Então, vocês estão vendo, né, na metade da tela aqui o nosso slide com relação a isso, e é muito interessante que é justamente eu trabalhar com ação, com planejamento, com aquilo que deu certo e com checagem, aquilo que também não deu certo. Eu tenho que pensar nesse sistema e estar diretamente fazendo essa gestão, né, rodando esse ciclo PDCA de forma contínua, para justamente transformar aquelas dificuldades que ocorreram em soluções rápidas, né? Porque na saúde eu não posso ter uma decisão demorada. Eu preciso que seja rápido, né? Vem uma epidemia de, né, gripe. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar rápido, eu não posso ficar esperando alguma coisa, eu tenho que atacar logo o problema. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que rodar esse ciclo de uma forma bastante rápida para que eu planeje qual que vai ser o menor impacto, né, na comunidade como um todo. Você poderia falar um pouquinho sobre os sistemas de informação em saúde? Sim, o sistema de informação é muito importante. Como eu falei para vocês, né, minha gente, o sistema, né, do SUS, ele está em todos os municípios da federação. Né, então, ele está do Oiapoque ao Chuí, né, do Amazonas, né, até o Ceará, né, vamos colocar os extremos do nosso país, mas o que acontece? É muito importante trabalhar com informações. E essas informações, elas alimentam um banco de dados. Quantas pessoas passaram por cada posto, quais foram os atendimentos, quantos médicos realmente
estão trabalhando naquele momento, né? Qual que é a quantidade, né, de recursos que precisa pela quantidade de população. Nós sabemos que nós temos ainda deficiência de profissionais em algumas áreas do nosso país. Mas isso, o que acontece? Isso faz com que eu pense que aquela área precisa de mais recursos, ela precisa de um profissional que esteja lá. Mas muito difícil às vezes a gente conseguir colocar. Mas é essa base de dados que a população está dependendo desse recurso que vai fazer com que eu tome uma decisão de planejamento para tentar resolver justamente esse problema. Uma coisa que eu falo que é muito importante, nós às vezes não damos muita conta disso, né, mas até mesmo quem já foi consultar no hospital particular, fazer uma cirurgia, alguma coisa, o pessoal pede o cartão SUS. O cartão SUS é justamente como se fosse a minha identidade dentro do sistema, dizendo quais foram as doenças que eu tive. Então, vai lá aparecer todo o meu histórico. A intenção do cartão SUS é justamente chegar nisso. O Cleverson quebrou a perna lá na infância, o Cleverson teve uma bronquite, o Cleverson teve uma hepatite, né? Qual foram as doenças que ele trouxe, né? Qual é o histórico médico? Quando ele chegar em qualquer unidade de saúde, ele apresentou o cartão SUS, a princípio ele tem todo um diagnóstico já visto de quais foram, o que ele foi tratado, né, para que ele possa realmente ter o melhor atendimento e, de repente, levar em conta também, né, que às vezes a gente não vai consciente, né, para um lugar de atendimento. Então é muito interessante, e isso faz com que o sistema dessas informações seja fundamental, justamente para que eu possa tomar decisões. Eu não posso tomar decisões no eu acho, eu tenho que tomar decisões com base em informações seguras, para que eu possa realmente atender a necessidades que realmente estão sendo feitas na cidade X, na cidade Y, porque a cidade de Guarapuava tem diferente da cidade de Ponta Grossa, a cidade, né, próxima a nós aqui o Pinhão, próximo a nós aqui o Turvo. Então, cada cidade tem a sua dificuldade, tem o seu ponto forte e também tem o seu ponto fraco, né, com relação a isso, e cada uma precisa aplicar os recursos, né, do SUS, aplicar, né, a forma, né, de gestão da saúde de uma forma diferenciada. Professor, você pode falar um pouco como que vai ser a avaliação dessa disciplina? Posso sim, até eu já coloquei aqui no último slide, né, esses slides vão estar à disposição, né, dos nossos acadêmicos, né. Então, a nossa disciplina vai ser, como ela é uma linha de formação específica, né, nós vamos pedir uma resenha, né, um resumo, né, sobre os temas discutidos na disciplina, contendo de 1 a 2 páginas, seguindo o formato, né, então a margem superior e esquerda 3, né, inferior e direita 2, fonte Times, né, 12, né, espaço entre as linhas, né, 1,5, título e texto, né. Então vai ser uma coisa bastante sucinta, você, acadêmico, pode ver aquilo que mais lhe chamou a atenção, aquilo que você mais gostou dentro da nossa matéria e fazer uma resenha sobre isso, fazer um resumo sobre esse processo e vai ser essa atividade final, né? Ótimo, então depois a gente passa também os slides lá para o tutor, né, para ficar disponível na plataforma. Obrigado, professor, então, pela participação aí. Obrigado a todos, né, os acadêmicos que estão nos ouvindo, né, e assistindo, e que tenham dúvidas também, se não fizerem agora, podem depois fazer pelo chat, eu fico à disposição, né, no sistema mudo, né, para a gente poder estar se comunicando e justamente estar retirando dúvidas e fazendo com que o aprendizado fique mais fácil. Uma boa noite a todos. Então, pessoal, a gente faz uma pausa aí de 10 minutos e a gente já volta com a próxima web, então. Até daqui a pouco. É a relação religião, África, misticismo.